Graça e paz. Amém. Fiquemos de pé e vamos aproveitar o início desta festividade espiritual, nos saudando uns aos outros, dizendo boa tarde, graça e paz, bem-vindo à casa do Senhor. O Dimar quiser para cá também. Sim. Bendito e eterno Deus, quão grandioso és tu, ó Pai, pelo grande poder e graça. Fomos alcançados por instrumento entregado teu Espírito, e assim que conhecemos Jesus, o Salvador pessoal, e gozamos, ó Pai, das mais copiosas bênçãos celestiais que dia a dia tu fazes vir sobre nós em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, ó Senhor Deus, que aqui reunimos-nos em teu nome, para desta feita, Senhor Deus, erigir a Ti culto, porque só Tu, ó Pai, és digno de ser cultuado e de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Agora, pois, ó Senhor Deus, de um modo simples, singelo, mas um meio pelo qual nós nos colocamos diante de Ti, a ofertar o culto de louvor, gratidão e adoração a Ti em espírito e verdade. Olhando para as nossas imperfeições, não atentando para as nossas fraquezas, mas fazendo uso das tuas misericórdias, tua bondade e bondade. Abençoa-nos e fortaleça-nos na graça do amor de Jesus Cristo. Nós damos-te graças a Deus em que estamos unidos, agradecemos pelos irmãos que vieram de São Paulo e os guardou em toda a viagem, e aqui estão, Senhor. Agradecemos por este evento nesta tarde, ó Senhor Deus, em que marca na história deste lugar, desta cidade, em ficar uma estaca do Evangelho para propagar e alcançar todas as pessoas neste lugar com a tua mensagem, num tempo oportuno de arrependimento e salvação. Por isso, abençoa-nos em tudo em que aqui há de acontecer, Senhor, que nos seja para o teu louvor, tua honra e tua glória, pois oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entoar o hino Exaltação. Este hino traz o número de ordem do cantor cristão, número 15. Número 15. Hino Exaltação. A Deus demos glória. Nós temos o irmão Daniel Santos, por favor, venha reger para nós. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos Deus. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada no céu. É este o hino que vamos cantar, número de ordem do hino 15, cantor cristão. Graça
Salmo número 126. Os irmãos acompanham a leitura conforme a tradução e versão que os irmãos têm na sua Bíblia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Nós vamos ter mais uma oração e nós vamos orar com a nossa irmã Maria Estela. Eu pediria que se alcançasse o microfone aqui lá. Esta irmã é a nossa irmã mais nova da congregação. Vamos orar com a irmã Maria Estela. Nosso Deus, nosso Deus, nós estamos alegres realmente, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Por essa tarde tão maravilhosa, Senhor, onde nós encontramos, ó Deus, com tantos irmãos. Nós nos alegramos, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor nos abençoou, trazendo todos para cá, guardando, livrando, Senhor, todos eles, Senhor, a sua conosco. Agora, na tarde, ó Deus, irmãos, nossas boas-vindas a todos aqui. E os irmãos que vêm de São Paulo, sejam bem-vindos. E os que estão aqui nos visitando, que moram aqui perto, e agora tem dificuldade quem é quem. Quem vier de Iguape, que mora em Iguape, que tem irmão Ronaldo, também tem? Reginaldo. Mas tinha mais pessoas, eu não lembro mais. Então, quem é Jefferson? Pastor Jefferson, está ali, da Igreja Batista Independente. Ô, meu irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe. E nós convidamos o pastor Jefferson aqui a assumir o púlpito juntamente conosco. Mais visitantes, além dos que vieram de São Paulo. Tem uma série aqui, a irmã Eliane e Moerival são de São Paulo, mas sempre estão aqui. Quando estão aqui, estão conosco, cooperando, participando. Né? E quando fosse irmão de São Paulo, o pastor Wagner depois faz a apresentação, para a gente saber quem é quem. Onde está a Lucila? A Lucila vem? Está vendo, Lucila. E está vendo? É porque é pai. A irmã Lucila e a irmã Juvelina que vieram de São Paulo, da igreja Arthur Alvina. Muito obrigado, Deus seja bem-vindo. Então, eu vou passar a palavra ao pastor Wagner. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Graça e paz. Amém. Meus irmãos, nós estamos... Obrigado. Alô? Meus irmãos, nós estamos derretidos. É mesmo. Meus irmãos, na viagem para vir até aqui,
estavam cantando um corinho que dizia: no calor deste lugar. E de repente o ar-condicionado do ônibus quebrou. E nós percebemos que era mesmo uma profecia. O lugar ficou quente mesmo. E nós experimentamos o calor deste lugar. Mas o calor físico, graças a Deus por ele, há lugares na Europa e nos Estados Unidos onde estão com 30, 40, até 50 abaixo de zero. E nós aqui no nosso país temos essa temperatura boa, aquecida, bendizemos a Deus por isso. Mas conquanto estejamos com calor físico, também estamos com calor na nossa alma, porque hoje é um dia muito especial. É um dia de celebração na presença de Deus, porque neste lugar surge mais uma igreja batista, uma porta de pregação da palavra do Senhor, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos! Por isso, nós viemos aqui com um ônibus quase completo. Eu vou pedir para os boanovenses que estão presentes e os nossos visitantes que vieram no ônibus para ficarem de pé, para que os irmãos locais possam vê-los. Muito bem. Então, como é costume lá na Boas Novas, quando recebemos visitantes, irmos até eles para cumprimentá-los, eu quero pedir para os irmãos locais fazerem o favor de irem até os irmãos e cumprimentarem-nos agora, dizendo boas-vindas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem. Muito bem. Agora, meus irmãos, eu vou pedir para o irmão Carlos. Onde está o irmão Carlos? Está lá em cima. O irmão Carlos, ele faz o serviço de fotografia. E o irmão José Manuel Vila Verde Nieves, que com o calor já não é mais Vila Verde, é Vila Madura, ele faz o serviço de filmagem para nós, junto com a assessoria do Serginho e do Ari, quando necessário. Mas esse é um momento muito especial. Nós vamos chamar aqui o pastor Luiz. Cadê o pastor Luiz? Pastor Luiz Rodrigues, homem de Deus. E vamos chamar neste momento todos os irmãos para que fiquem de pé. Vamos chamar todos de pé. Todos de pé. Vou pedir para que o nosso irmão Serginho e o irmão Ari venham aqui também. E nós vamos estender as nossas mãos sobre o pastor Luiz e pedir para que ele se coloque de joelhos, porque oficialmente nós estaremos considerando e nomeando o pastor Luiz Rodrigues como o representante da Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel em Carapicuíba, aqui na ilha, para servir ao Senhor junto com os irmãos. Vamos orar por ele então nesse momento. Estendam suas mãos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, colocamos em tuas mãos preciosas e benditas a vida do pastor Luiz Rodrigues, com ele ao seu lado, da nossa amada e querida irmã Arlete. Nosso Deus, que o teu servo, que é mensageiro de boas novas, seja um semeador da tua palavra, como tem sido em todos os lugares onde já esteve, aqui neste trabalho que ora oficialmente se inicia. Protege o teu servo, fortalece o teu servo, reveste-o do teu poder, dá-lhe, Senhor Deus, toda a sabedoria dos céus,
guarda-o de todo mal, e permite que teu servo possa, ainda que gemendo e chorando ao semear a tua palavra, ser alegre e festivo ao colher o fruto e o resultado desta colheita. Amém. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Agora o pastor vai chamar, fique aí, a diretoria desta congregação, que se chama Congregação Batista de Ilha Comprida, ainda que se identifique para as pessoas de fora como Igreja Batista de Ilha Comprida, mas na nossa eclesiologia ela ainda é uma congregação. Mas com a graça de Deus, em breve, espero que venhamos novamente aqui para emancipá-los, para que sejam uma Igreja Batista independente, autônoma e soberana. Pastor. Vou chamar aqui os irmãos, vou chamar os irmãos todos. O dirigente é o pastor que aqui está, o Elcio, responde da tesouraria. É o homem forte daqui da igreja. E a irmã Alessandra Maldral, a secretária, lá daqui. E na EBD, o irmão Carlos Stella é o diretor. É o diretor e o nosso repórter. Ele que administra a nossa página no Facebook da Igreja Batista de Ilha Comprida. E na EBD, a irmã Beta, secretária, e o professor, o pastor. Mas ainda temos a irmã Alessandra, que a senadoria está aqui, e a irmã Vera Lúcia, que tem um nome especial, é a nossa decoradora. Ornamentação. Deixa aí, que isso aqui é outro lugar, tão bonito que é. E cuida ali da cozinha. Decora mesmo. Eu esqueci mais uma coisa? Acho que são esses, basicamente, o que nós estamos tendo. Então vou pedir para que algum outro irmão pegue a câmera, para que esses irmãos todos fiquem aqui na frente, por favor, esta câmera. Quem pode fotografar? Daniel, por favor. Fotografa para eles aqui. Isso. Agora, eu vou pedir para aqueles que podem. Quem não pode, não precisa. Os que podem, se ajoelhem. E os nossos irmãos vice-presidentes da nossa igreja venham aqui e vão orar para quem não pode se ajoelhar, não precisa, tá certo? Os nossos irmãos, primeiro vice-presidente da igreja, irmão Paulo Sérgio Dias Carias, e segundo vice-presidente, irmão Ariosto Batista Porcino. Eles vão orar, os irmãos estendam sua mão e nós vamos orar. Pode ficar com ela no colo, viu? Pode ficar com ele no colo. Okay? Vamos orar então. Oremos ao Senhor, estendamos a mão. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui neste culto, colocando a vida desses irmãos em teu altar, colocando-os em tua presença, Senhor. Senhor, eu sei que são sustentados por espíritos voluntários, como o salmista, e que, Senhor Deus, os seus corações sempre se enchem de vontade de dar o seu melhor para o Senhor. Que o coração seja repleto, Senhor Deus, de colocar toda a sua inteligência, tudo aquilo que tem, os talentos que o Senhor deu a eles para lhe servir. Eu te agradeço, Senhor, porque eles com ousadia estão aqui à frente, com ousadia têm feito a tua vontade. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, e que a cada dia os capacite mais, Senhor, para a honra e glória do teu Santo nome. Em nome de Jesus, que estou orando. Amém. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, te damos graças porque mais uma vez estamos na tua casa, mais uma vez estamos diante da tua presença, Pai, para colocar diante do teu altar estas vidas, ó Pai, que nós pedimos neste momento que tu venha revestir o teu poder, Pai, para falar do teu evangelho, seja com a ornamentação, seja com a zeladoria, mas também com a tua palavra, para que assim, ó Deus, venha pessoas aqui alcançar o reino dos céus, ó Pai. Esteja com eles, ó Deus, porque a tarefa não é fácil, Senhor, mas em Ti somos mais do que vencedores, ó. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. É em nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Declaro inaugurada
neste dia 2 de fevereiro de 2013, às 15 horas e 39 minutos, a Congregação Batista em Ilha Comprida da Igreja Batista Boas Novas, no Rodoanel, em Carapicuíba, São Paulo, Brasil. Peço aos vice-presidentes que saúdem os nossos irmãos, porque agora oficialmente está aberta a nossa congregação. Amém, irmãos? Bendito seja. Não vamos aplaudir, não vamos aplaudir, não. A alegria espiritual, ela vem do nosso coração, e é o nosso Deus que vai receber. Sabe como nós vamos aplaudir? Cantando, louvando ao Senhor. Pegue o seu cantor cristão agora, e nós vamos bendizer ao Senhor com o hino. Venha. Hino 9. Vamos, com hino 9 do cantor cristão. Por favor, vamos cantar. Nós acabamos de receber a notícia que é chegado o irmão José Claves, como está José Claves. Não chegou ainda? Só estou. A notícia chegou, ele ainda não. Pode sentar. Vamos cantar. Irmão Hamilton Fatel, venha reger para nós. Hino 9 do cantor cristão, por favor.
bênção tão grande que temos um Deus santo, santo, santo. Que coisa maravilhosa. Vamos estar irmão Tadeu? Está aqui, ok. Logo depois eu vou chamar o quarteto para cantar. Eles também prepararam um momento especial. Mas nesta hora eu vou passar a palavra para o nosso pastor Luiz Rodrigues, porque esta congregação já começa colhendo frutos. Hoje, além de culto inaugural, também é dia de batismo. Bendito seja Deus. Então a palavra está com o nosso pastor. Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, deixe tudo a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vamos orar, cobrir nossas cabeças. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, neste momento tão rico e sublime nas nossas vidas, Senhor, cumpre-se a Tua palavra na vida desse irmão em que confessou a Jesus Cristo e agora obedece a ordem de ser batizado para dar continuidade ao Senhor Deus, à sua demonstração de fé e testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, para o teu louvor, para a tua glória, e junto com ele, a sua esposa e seu filho, e junto com eles, a igreja, os irmãos. Por isso, ó Deus, abençoa, ó Pai, guarda o teu nome, fortaleça a tua graça, para que ele seja uma bênção na tua igreja. Por isso, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão José, conforme a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sepultados com ele na sua morte, Deus nos prepara para andarmos também em novidade de vida. Cantemos o hino 274 do cantor cristão de pé, louvando ao Senhor por esta bênção, por mais um dos servos de Deus cumprirem o seu santo mandamento, crendo e sendo batizados. 274 do cantor cristão. Tadeu, rapidamente, vem aqui à frente. Vamos então louvar ao Senhor. 274 do cantor cristão. Vamos lá? Gracias.
especialmente louvar ao Senhor com a sua bela página musical. Aí é quinteto. Então é um quarteto que já deu fruto. É um quarteto de 5. Vamos ouvir os nossos amados irmãos louvando ao Senhor. São todos eles de uma mesma família que ama Jesus acima de qualquer outra coisa em sua vida. Bendito seja Deus por isso. Vem, subam aqui, viu, irmãos? Subam aqui, fica mais fácil. Meus irmãos, este hino maravilhoso, para mim tem um sabor mais especial ainda, por ver esta família unida em Cristo na graça do Senhor Jesus. Isso é realmente uma celebração. Irmão Tadeu, irmão Daniel, irmão Hamilton, irmã Júlia e irmã Marta. 3 irmãos e 2 cunhados. E na verdade 5 irmãos em Cristo. E na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. O Evangelho é assim. O Evangelho é palavra de reconciliação. O Evangelho é palavra de luz e de transformação. É o que nós também vamos ouvir agora no nosso querido Breno. O Breno, eu costumo dizer que ele é um presbiterista, porque ele é membro da igreja presbiteriana independente e vai casar-se com a nossa batista Evelyn. Ele é o nosso presbiterista, porque ele também é um pedaço nosso, viu?
O seu pastor sabe o seu pedaço, irmão. Então nós vamos ouvi-lo louvar ao Senhor com a sua canção. Depois, o nosso irmão Nelson, se o pastor demorar, ele vai apresentar a pessoa que chegou aqui para que todos fiquem felizes com a presença dele. Ok? A canção que eu vou entoar nesse momento, ela diz que és o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor dessa nação tu és. És a luz na escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado tu és. Eu creio que neste lugar está sendo edificado um templo, uma igreja, onde trará bênção para essa cidade, onde será luz nas trevas, onde tempos melhores Deus tem preparado para essa cidade. Amém? És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor dessa nação. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor dessa nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Eu sei, elas se farão. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Se farão neste lugar. Nosso querido Pleno, sempre servindo ao Senhor com as suas bonitas canções, e nós louvamos a Deus que Ele nos trouxe para a nossa edificação e para a glória do nosso Deus. Nós vamos ouvir agora um trio, o irmão Daniel, o irmão Hamilton e o pastor Wagner, que vão cantar o hino que trouxe vós tem Deus Senhor.
Pode trazer o seu inário ou o seu comunhão. É nossa hora. Então vamos lá. Você toca para nós? Então vamos lá. Bendito seja Deus por esta bênção tão grande da voz de Jesus, que um dia foi escutada por cada um de nós, não nos nossos ouvidos materiais apenas, mas no ouvido da nossa alma. Voz que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por causa desta voz que estamos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. O pastor Luiz Rodrigues
vai dar a oportunidade para os visitantes se apresentarem e também, se desejarem dar uma palavra, poderão fazê-lo, porque como ele conhece a casa muito mais do que nós, aqui é a segunda vez que eu estou vindo e ele já é da casa, vai apresentar as pessoas que estão aqui. Eu sei que tem um irmão que conhecia o meu irmão. Fique de pé, meu irmão. Olhe para este irmão. Irmão, eu não sou ele. E ele não é eu. São dois diferentes. Então eu conhecia, né? Mas outro dia o irmão veio. Qual foi a confusão de nomes? Eu sei que às vezes cumprimentam o Daniel pensando que sou eu, e às vezes cumprimentam eu pensando que era o Daniel. Quando o Daniel casou-se lá na roça, as pessoas viram, parabéns pelo seu casamento. E eu, muito obrigado. Muito obrigado. Na época eu ainda não era casado, né? Muito obrigado e tal, né? E às vezes as pessoas encontram o Daniel, né, Daniel? Na padaria, só chegar, o pessoal grita, pastor! Pois é, viu? Já pensou uma coisa dessas? Tudo bem, pastor querido, tenha vontade. É um prazer que nós temos de ter aqui o irmão José Claves. Quando a gente conversa por telefone, então, mas quando a gente conversava por telefone, dava a entender Clave, de sol, pois não era de sol e nem de fá, é Claver, depois não era Claver, é José Claver da Silva, mas a voz parecia a voz de um gigante, né? E muito prazer, o José Claver trabalhou aqui na Ilha Comprida por um bom tempo. O irmão José fala, por favor, vem aqui. Vamos sempre aqui. Bom, irmãos, eu quero dizer que foi um prazer muito grande quando a irmã lembrou e depois mandou a carta, né, do convite. A nossa igreja não tinha como vir, mas veio eu, veio minha esposa e a nossa irmã Maria Marques. Ela esteve aqui alguns dias atrás. Veio ela, os meninos não veio, você não, Denise? Não. Então, aí ela quis muito bem, né, nesse culto de ação de graça. Eu quero dizer que é um prazer muito grande saber que a obra não parou, ela não vai parar. Deus é responsável por ela, não é? E que Deus vai abençoar o pastor aqui nessa obra, e dependendo da gente, se puder fazer alguma coisa, o senhor pode contar comigo, eu estou à disposição. Eu não quero tomar seu tempo aqui, tá bom? Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe, você deu o maior passo da sua vida, certo? José. Glória a Deus. Saúde, queridos e amados, na graça, paz, amor e misericórdia do soberano e eterno Pai, que nos presenteia com uma tarde feliz, agradável, abençoada e ensolarada. Uma tarde ímpar, singular. Eu não almejava, pastor, um banquete tão delicioso como, de fato, o Pai nos presenteia neste momento. Eu, pela graça do Pai, fui presenteado em um lar onde meu pai fora fundador da Igreja Batista no bairro do Rocio, no município de Ibape. E assim fora a minha infância, adolescência e princípio da juventude, até que o Pai me concedeu o privilégio de cursar a Faculdade Teológica Batista, no Paraná, e retornar após alguns anos, isso há 15 anos consecutivos, como pastor da Igreja Batista Independente, um ministério diferente do ministério tradicional, mas por questão doutrinária tão somente. E durante esses 15 anos pastoreando consecutivo e igual, conheci o casal, a querida e amada Alessandra e o querido esposo que estiveram conosco em alguns momentos. Então logo ela me enviou o convite, pastor,
Luiz Rodrigues, eu agendei no meu coração. Os demais queridos e amados não puderam estar. Eu conheço alguns dos amados, a professora Vera, aqui presente. Somos companheiros na luta, nesse ouro também no Estado. A professora Vera, disciplina de português e inglês. Eu nesse ouro, filosofia, sociologia. O amado irmão também, que o Pai abençoe. Estou revendo depois de alguns anos, feliz em revê-lo. E aos queridos e amadas que vieram de São Paulo, que o Pai os abençoe poderosamente. Vieram da capital, que Deus os abençoe. Apenas uma palavra de vitória, uma palavra profética. Profeta Isaías, queridos, capítulo 58, verso 11, alimentando a fé e a esperança em nossos corações nessa tarde. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Promessa de vitórias e bênçãos para esse ministério local. Eu fiquei emocionado agora há pouco quando os amados do trio glorificaram a Deus. Me fez relembrar a infância no Ministério Batista, quando acompanhando os meus pais, adorava por intermédio desse cântico. Estávamos aninhos atrás. Hoje estou com 40 anos, o tempo passa rapidamente. Mas eu quero agradecer e dizer, pastor Luiz Rodrigues, aos demais irmãos local, eu estou aqui junto com vocês e os demais irmãos para acrescentar. E eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Obrigado, irmão. Paulo, bom. Repete. Reginaldo, quer falar? Reginaldo. Quer falar, tio? Eu creio que são vezes. Eu vou com a palavra aqui, querido. Bendito seja Deus pelas palavras do nosso querido pastor, e com certeza a sua presença aqui e a presença dos demais visitantes dignificam muito o trabalho celebrado nesta tarde, que conquanto seja um culto num sábado à tarde, ele é histórico. Como foi histórico o nosso culto debaixo da telha de zinco, lá na casa do irmão José Ferreira, no dia 7 de novembro de 1996, quando ali começou a Missão Batista Tempos. Hoje, aquela que foi uma reunião debaixo de um telhado, no fundo do quintal da casa de um irmão, é uma igreja batista organizada, já com seu terreno de quase 700 metros comprados, já congregando, ganhando almas para Jesus, e hoje tendo a alegria de inaugurar a sua segunda congregação. A primeira já é igreja. Nós tivemos a maternidade daquela congregação durante 3 anos, quando então ela seguiu para a Igreja Batista Sinai, junto do pastor Aparecido Donizete Fernandes, que era o nosso pastor da congregação. Mas como eu assumi o pastorado interino da Igreja Sinai, nós encaminhamos o pastor Aparecido para ser o pastor daquela igreja, e com ele levou a congregação junto, e agora já é uma igreja batista independente, servindo ao Senhor dos Exércitos. Bem, meus irmãos, terei a oportunidade de trazer a mensagem da palavra do Senhor. Pedi para minha esposa me dar outro lenço, que pela primeira vez eu gastei um inteiro, aquele não dá mais para enxugar. Impressionante. Este calor tem que ser prenúncio do calor do amor cristão nesta igreja, viu? Daqui para frente tem que suar de amor, né? Suar de alegria a servir a Deus. Aliás, irmãos, não há coisa melhor do mundo do que servir a Deus. É a maior das bênçãos. Quero convidá-los a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no texto que está em Mateus capítulo 16.
Então o senhor fica aqui comigo, viu, por favor. São os nossos oficiais. O senhor dirigiu essa congregação aqui por um bom tempo, né? Só 5 anos. O senhor foi o pastor dessa congregação. O senhor fique aqui, por favor, porque os irmãos que aqui congregaram certamente serão eternamente gratos pelo serviço que o senhor prestou, viu? Deus abençoe ricamente a sua vida. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és uma pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem sentar. Os irmãos perceberam que troquei aqui a expressão que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, filo de propósito, porque o significado é este: Pedro, pedregulho, xisto, pedra pequena. Mas quando Jesus usa a palavra rocha, ele fala pedra grande, sustentadora, porque a verdadeira rocha onde é construída a igreja de Cristo não é Pedro, é Jesus. Se fosse Pedro, estaríamos perdidos, porque na verdade Pedro foi o segundo que traiu Jesus. Primeiro foi Judas Iscariotes, entregando-o, e segundo foi Pedro, negando-o 3 vezes. Mas o destino dos 2 apóstolos foi completamente diferente, porque se o de Judas gerou remorso tão grande que o levou a enforcar-se ou atirar-se dali abaixo, sendo que suas entranhas caíram sobre a terra, que compraram e chamaram ali de sepultura de forasteiros, ali cemitério de gente indigente. Por outro lado, o apóstolo Pedro também sentiu no seu coração o peso do seu erro, mas não sentiu remorso, sentiu arrependimento. E a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedro não apenas foi perdoado, mas transformou-se no grande apóstolo do Senhor, que pregou a palavra, fundou igrejas, escreveu cartas e hoje figura como uma das 12 colunas da Nova Jerusalém. Bendito seja Deus pela vida deste apóstolo, mas ele não é a rocha sobre a qual está edificada a igreja. A igreja está edificada não sobre um homem imperfeito e pecador arrependido, mas sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Algumas semanas atrás estive na casa da irmã Arlete e do pastor Luiz. Vivíamos um momento reflexivo, pensando no que deveria se fazer dali para o futuro, uma vez que o trabalho que eles vieram fazer aqui na ilha não estava perfeitamente definido. Então, orando a Deus e conversando, estes irmãos desejaram pedir a sua transferência para a Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel em Carapicuíba. Pastor Luiz Rodrigues é membro da Ordem dos Pastores Batistas Clássicos do Brasil, como eu também sou. Nossa linha de pensamento talvez seja até um pouco parecida com a sua, pastor, porque nós primamos ainda pelos princípios da Palavra de Deus, pela preservação do verdadeiro culto ao Senhor.
de não transformá-lo num show para as pessoas verem, para as pessoas aplaudirem, não transformar a casa de Deus num mercado de venda de produtos, não fazer dos obreiros best-sellers ou astros popstar, mas a casa de Deus é casa de oração, o povo de Deus é seguidor de Jesus, e a pregação do pastor não pode ser de suas próprias ideias e nem de suas próprias filosofias, mas da palavra do Senhor. Nós não aceitamos muita coisa que muitas igrejas aceitam, inclusive igrejas da nossa convenção batista brasileira, que tem deixado quase tudo a desejar. Mas ainda há algumas fiéis. Nós queremos ser uma delas. E como batistas tradicionais e clássicos que nos denominamos, pastor Luiz Rodrigues pediu a transferência para a nossa igreja, e então fizemos apenas uma sugestão: por que os irmãos não começam um trabalho aqui embaixo? Foi quando a minha querida irmã Arlete, que estava reflexiva, pensativa na vida, iluminou-se de uma hora para outra e disse: uma voz novas aqui na ilha, que alegria, pastor. Eu vi aquela irmã brilhar de novo, e o pastor Luiz também ficou feliz com aquela atitude, e a nossa querida irmã secretária estava ali presente também, né, minha irmã? E eu vi ali a mão de Deus guiando as coisas, porque em pouquíssimo tempo as coisas se ajustaram. Este templo, que foi de uma congregação dirigida por este amado irmão, que eu já queria bem por ouvir tanto meu irmão falar a seu respeito, mas não tinha o privilégio de conhecê-lo. Este templo que abrigou uma igreja, e que infelizmente, porque algumas das nossas cidades são cidades ou de descanso, ou cidades de aposentados, ou cidades dormitórios, as pessoas vêm e vão, poucas pessoas ficam. Então esta congregação estava muito diminuta, muito pequena, quase inexistente, não fosse a pujança de irmãs como esta, que vinham aqui abrir a porta para que 1, 2 ou 3 irmãos viessem morar o tempo todo. E de repente o pastor Luiz Rodrigues, que recebeu a sugestão dizendo que eu disse a ele: procure um lugar, quem sabe um salãozinho onde possam congregar. Ele conheceu a irmã e mais alguém da igreja que aqui, a igreja proprietária deste templo, que é a Igreja Batista Regular Nova Jerusalém de Taboão da Serra. E por incrível que pareça, falaram por telefone, e eu liguei também, e nós alugamos este templo, meus irmãos amados. O templo que estava fechado quase, agora ia receber uma igreja batista para funcionar. Não para tirar quem estava, mas para somar e crescer. Mas isso faz tão pouco tempo. E de repente o pastor, que estava em 2, 3, 4 pessoas, já está com 6, 7, 8, e agora com esta alegria do batismo do nosso irmão. Isso é bênção muito grande. Quantos? 11. Cada vez que pergunta, aumenta 1. Semana que vem se pergunta, é 13. Pois é 15. Daqui a pouco estão maiores do que nós, a gente vem para cá. Vamos ficar aqui, né? E eles, meus irmãos, estão com aquela mesma alegria da Missão Batista Boas Novas quando começou. Se bem que nós começamos num galinheiro, e eles estão começando num templo pronto. Foi um galinheiro porque a casa que nós alugamos, em cima tinha uma granja. Era uma garagem semi-aberta, metade era aberta. E enquanto pregávamos, às vezes entrava frango, galinha, gado correndo atrás, era uma maravilha. Quando entrava na salinha que ficava do lado do púlpito, então derrubava a cadeira, era assim, um fundo musical lindo, mas gostávamos de lá. Chovia, a água passava nos nossos pés, até que alguém teve a feliz ideia de fechar aquilo com telhas transparentes. Aí acabou o problema. Mas a granja foi embora e entrou um bar. E um cano do banheiro que passava bem no meio do nosso salão tinha uma goteira. E aquilo dava um odor ambiental que era horroroso.
Não aguentamos mais, e foi o meio de Deus dizer: saiam daqui. Saímos. Fomos para a Boaventura Valério de Miranda, que foi berço de outras igrejas, que alugaram ali, começaram a comprar os seus terrenos, e nós fizemos a mesma coisa. Alugamos ali do irmão Manuel, ficamos por algum tempo. A igreja cresceu. Quando cresce a igreja, crescem também os problemas. E tivemos uma bonita divisão. Um problema que trouxe tanta tristeza na época, mas Deus estava presente. Quando pensávamos que tudo ia acabar, então o irmão do irmão Dival, pastor Inatael, que já está com Jesus, disse assim: estou entregando o salão da Avenida Internacional, queria saber se vocês queriam o salão. Eu disse: quanto é o aluguel? O aluguel era 1.800, por aí. Falei: nós não conseguimos pagar nem 900 no que temos, como é que vamos pagar esse aluguel? Não, vem e vê. Quem foi o discípulo que falou vem e vê? Lá quem foi lá? Foi o Felipe? Natanael, né? Felipe e Natanael, vem e vê. Ele disse a mim: não, vem e vê. Eu levei os homens da igreja e é aqui. Eu disse: é aqui, mas vocês vão pôr a mão no bolso, porque esse aqui custa mais R$600. E o é aqui não sai da tesouraria, porque não tem. E eles falaram: a gente ajuda. E meus irmãos, o Serginho está por aí, está lá em cima, com seu caminhãozinho velho e 3 boas viagens caprichadas. Serginho, em uma semana, levou tudo para lá. E começamos a Boas Novas na Avenida Internacional. Ficamos de 2003 até 2010. O aluguel subiu. Foi para R$3.000, contando com água, luz e imposto. Quem aguentava pagar aquilo? Não dava mais. Mas nós críamos: Deus vai nos dar um terreno. Tínhamos juntado um pouco. Luiz de Carvalho, o cantor, foi lá, cantou, solicitou na internet ajuda para nós. Pastor José Vieira Rocha, nosso grande pai batista, também fez a mesma coisa. Outros grandes obreiros estiveram lá, mas não dava mais para pagar. Fomos lá para a garagem da casa do irmão Ariosto Batista Porcino. Lá foi nossa igreja por um tempo. O tempo gostoso de estar na casa do Ari. Aí podíamos falar como no Novo Testamento: a igreja que está na casa dos Cursino, né? E era mesmo. Mas aí também ficar muito tempo, abusar. Decidimos que íamos para outro lugar. Aí fomos para a casa do José Manuel. Cadê o José Manuel? José Manuel não está, mas a casa está lá. Fomos para a casa dele. Oh, tempo gostoso de estarmos lá na casa do José Manuel, mas orando por um lugar. E aí procuramos terreno em tudo quanto era lugar. Me lembro do pastor que estava ajudando para nós acharmos um terreno. Ele disse: pastor, eu não precisa ver esse terreno. O Aparecido é um vendedor nato. Ele é bom, eu não só precisa ver de fora e imaginar que é bom. Eu já não gostei da apresentação. Quando abriu a porta, era um caracol e um buraco. Ele disse assim: já pensou uma igreja bem no meio, subindo? Eu falei: pastor, mas para a igreja subir, primeiro ela tem que descer, e vai custar caro essa descida. Aí ele nos apresentou uma pirambeira, linda pirambeira, um barranco maravilhoso. O barranco, só para fazer uma coluna naquele barranco, era o preço do barranco. E ainda passava um esgoto embaixo, um rio de esgoto. Ele disse assim: pastor, é só fazer uma ponte. Eu disse: que coisa maravilhosa. Tentamos achar na favela, achamos lá um terreninho na favela. Lembro-me da Regina dizendo: vamos fazer um culto, pastor. Cadê a Regina? Onde está? Ela está escondida. Pastor, eu já sinto o culto que vamos fazer aqui. Eu disse: Deus te ouça, Regina. Mas ainda não era lá. Até que o irmão Henrique Rodrigues da Silva, que é o presidente da Associação dos Batistas Clássicos do Brasil, que queria estar aqui hoje, mas por questões de convalescência física não pôde estar, e saúde esta querida igreja nesta inauguração da congregação. O irmão Henrique estava comigo, era um dia chuvoso, fomos até o lugar onde havia um terreno, uma moita enorme, uma mata fechada. Ele disse assim: é aqui que será Boas Novas. Eu falei: para de falar isso, Henrique. Que isso?
Uma mata dessa, como é que nós vamos comprar esse negócio aí? Não, é aqui. Eu disse, mas vou comprar esse filetinho? É aqui. Tá bom, é aqui. Pois não é que o Henrique tinha razão? Porque ele pediu 880, oferecemos 150 e o homem aceitou com algumas exigências. E no mês de outubro de 2011, estávamos lá fechando o negócio no cartório, comprando um terreno de quase 700 metros e ainda com 2 casas. Uma nos serve de salão de cultos, é pequena, mas para nós tem dado. E a outra nos serve de sociabilidade, que nós costumamos chamar a moda americana de friendship. E ali nós tomamos os nossos lanchinhos, os nossos pão com ovo e tubaína. Ah, meus irmãos, Deus é assim, Ele faz maravilhas. Hoje nós temos um santo problema, precisamos murar aquilo, porque a molecada, para apanhar manga e abacate, quebra as nossas telhas, roubam as nossas mangueiras. Então esse é um santo problema, custa caro, mas é porque tem patrimônio. Se não tivesse, não tinha esse problema. Prefiro problema do que não ter patrimônio. E qual é o meu conselho para os irmãos que agora começam? Na eclesiologia batista, nós não funcionamos como as igrejas neopentecostais, que não são igrejas verdadeiras do Senhor, porque a sua soteriologia, a doutrina da salvação, não é como a nossa. Para eles, a vida que importa é aqui e agora. A bênção do Senhor é fazer você próspero, rico e sem doenças. A bênção deles é que você seja cabeça e não cauda. Eles não falam sobre pecado, não falam sobre inferno, porque o que importa para eles é dinheiro, fama e poder. Não é o nosso caso. Eles fazem assim: chegam numa cidade, abrem um salão imenso, compram milhares de cadeiras, colocam todos os aparelhos e botam lá, igreja fulana de tal. Não tem nada, só tem um ponto. Lá é ponto comercial. Nós não. O povo é a igreja de Deus. Não a parede, não as cadeiras, mas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Como funciona a nossa eclesiologia? Primeiro, se nós temos batistas no lugar, que não estão congregando numa igreja próxima, eles podem fundar na sua casa um ponto de pregação, onde proclamam a palavra e começam os seus cultos normais, fazem os seus trabalhos com criança e etc. Crescendo este ponto de pregação, não cabendo mais numa casa, este ponto de pregação recebe um grau maior e é chamado de congregação ou missão. Ali é estabelecida uma pequenina igreja para a proclamação da palavra de Deus. Quando esta missão ou esta congregação se desenvolveu bastante e já tem condições de se sustentar, de sustentar o seu obreiro, de ter o seu templo e etc., ou tem condições de andar com as próprias pernas, a igreja mãe desta congregação a examina doutrinariamente e, em sendo aprovada, ela é declarada e registrada como uma igreja batista autônoma, soberana e independente. Esta está começando mais ou menos como foi a Boas Novas. Nós não passamos pelo ponto de pregação. Nós já saltamos para missão ou para congregação, porque já éramos um grupo razoável, já tínhamos uma certa estrutura administrativa, já tínhamos um pastor, já dava para andar com as próprias pernas. Então a Igreja Batista Betel de Itapevi, que era a nossa mãe, no caso, que recebeu as nossas cartas, em 4 anos teve a nós como sua congregação, mas no ano 2000, no dia 4 de novembro, realizou uma assembleia
e ali nos organizou como Igreja Batista Boas Novas de Osasco, São Paulo, Brasil. E hoje não somos mais de Osasco, porque o terreno que compramos não fica neste município, mas é tão perto que dá um passo já está em Carapicuíba. Então estamos no município de Carapicuíba. Eu quero dar aos irmãos 3 conselhos e quero que anotem no seu coração, se não for possível anotar no seu papel. Primeiro conselho: amem a Jesus. Para amar Jesus é preciso fazer escolhas. Jesus, como Senhor e Salvador, disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Obrigado, irmão. Pela primeira vez eu preciso. Obrigado. Água benta? Ninguém pode servir a 2 senhores. Para amar a Jesus é necessário ser inimigo do mundo, porque quem se faz amigo do mundo, diz a Bíblia, se transforma em inimigo de Deus. Mas é bom conceituar o que é mundo. O mundo não é o cosmos, a criação. Foi o próprio Deus que criou o mundo. Como é que seríamos inimigos do cosmos? O mundo também não são as pessoas, porque João 3,16 diz: Deus amou o mundo. O mundo aqui dito é a carne, o pecado, o nosso sistema falido e destruído. Havia crentes na boate em Santa Maria, boate Kiss, o beijo do diabo. O que estavam fazendo naquele lugar? Estavam prestando culto a Deus? Estavam evangelizando? Estavam ali cumprindo alguma missão? Não, estavam na balada. E eles então celebraram um sacrifício para o diabo. Poderia ter acontecido numa igreja, assim como certas igrejas já pegaram fogo, telhados já caíram, mesmo em igrejas boas, não nestas ruins apenas. Mas a verdade é a seguinte: quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Para esta igreja ser abençoada, ela tem que amar a Jesus. Amar a Jesus acima das novidades que trazem por aí. Não importa as novidades que importem e que tragam para as outras igrejas, mesmo que batistas. Os irmãos têm a palavra de Jesus na mão. Amem a palavra de Jesus. Amem a Jesus acima de todas as coisas. Não sirvam a Deus por causa de pessoas. Sirvam a Deus por causa de Jesus. Esta é a primeira coisa. Amem a Jesus. Qual é o primeiro conselho? Amem a Jesus. O segundo conselho: amem o seu pastor. A palavra de Deus nos fala que pastores não são nada mais e nada menos do que qualquer irmão em Cristo. Há igrejas que têm constituído, nós vemos na televisão, cálices de ouro com brilhante para o dia da ceia, só para o apóstolo beber, só para a bispa beber, e depois para o povão é copinho descartável, e alguns até mandam recolher para poder lavar e servir de novo. Meus irmãos, numa igreja batista biblicamente constituída, pastor não é superior a ninguém, ele é irmão. Mas na posição do trabalho que Deus estabeleceu, o pastor é sim autoridade eclesiástica como um auxiliar do Supremo Pastor. Deus o colocou para ser seguido até o ponto em que ele está fiel à palavra de Deus. No dia em que for infiel, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja boa consulta o que o pastor fala ou faz nas escrituras, como faziam os bereanos, que quando Paulo pregava, iam até as escrituras ver se o que ele disse
era bíblico. Se o que o pastor ensinar eu não gostar, mas estiver na palavra, eu devo respeitar. Um pastor amado, querido, respeitado, pode produzir muito no reino de Deus. E sabem, irmãos, tudo quanto uma igreja faz com ou pelo seu pastor, ela recebe no seu trabalho, na afetividade, na comunhão e em tudo mais. Pastores têm que dar exemplo, têm que ser corretos, honestos, bíblicos e decentes. Se não forem, devem ser puxados a orelha, mas se forem, devem ser amados e estimados. Este que está aqui, de longa data, é um obreiro do Senhor, que tem sido fiel. Homens deste valem ouro, e sempre estão ao lado de uma esposa maravilhosa e fiel. Bendito seja Deus pela esposa deste pastor. Ame o seu pastor. Qual é o primeiro conselho? Qual é o segundo? E o terceiro, amem as pessoas. Igrejas servem para acolher pessoas. Nós não amamos os homossexuais pela homossexualidade deles. Homossexualidade se chama pecado. Mas nós amamos as pessoas que praticam a homossexualidade. Eu lembro muito bem, e sem citar nomes, um homossexual que frequentou a Boas Novas por um bom tempo. Chegou, era um crente desviado, e de repente foi acolhido, sem que ninguém lançasse nele ou com o dedo em riste e dissesse a ele: você é um pecador. Não, a palavra de Deus foi curando aquele rapaz, e a tal ponto que ele se tornou um obreiro de grande valor e abandonou a vida que levava antigamente. Estaria pronta a congregação de Dia Cumprida a receber homossexuais, travestis, prostitutas, traficantes, para que venham e ouçam a palavra? Deve estar. Deve estar pronta para receber pessoas normais também, pessoas triviais, que são tão pecadoras quanto qualquer outro, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, a igreja, a congregação deve amar as pessoas, porque muitas igrejas só servem para complicar o trânsito da rua. Se perguntarem para a vizinhança qual o benefício desta igreja aqui, vão dizer: nenhum. Primeiro, que quando vêm entopem a rua de carros. Segundo, o barulho que fazem, querem que o culto seja dentro da nossa casa. Terceiro, gritam como se estivessem extraindo um dente sem anestesia. E uma coisa dessas ninguém quer do seu lado. Eu não queria uma igreja dessa do lado da minha casa jamais. Mas uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que oferece, uma igreja que visita, uma igreja que é bondosa, uma igreja que contribui, uma igreja que serve as pessoas, não obrigando-as a vir, mas simplesmente pelo fato de que somos servos uns dos outros, ela cai na graça do povo, e as pessoas vão dizer: nós gostamos desta igreja, eles são pessoas tão boas, nós gostamos desta igreja, porque ao invés de atrapalharem, eles ajudam. Os conselhos que já deram para o meu marido, ajudaram ele. Os conselhos que deram pelos meus filhos, os cursos de violão que deram, aquelas pregações que eles distribuíram em CDs ou em DVDs, nossa, aquilo tem sido tão bom, nós queremos esta igreja aqui. E de repente, como diz a palavra, a igreja cai na graça do povo, e as pessoas querem bem aquela igreja. Amem as pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas como diz o meu querido amigo pastor Carlos Mendes, da primeira igreja batista brasileira de Washington, pessoas também precisam de pessoas, de gente para comer.
Diz a Bíblia: sede hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. E nós devemos acolher e partir o pão com estas pessoas, ajudá-los, amá-los. Se essa igreja cumprir esses 3 conselhos, igreja que ainda é embrionária, é uma congregação, queremos vir aqui logo para celebrar a emancipação, mas se essa congregação cumprir estes 3 itens, ela cairá na graça de Deus, e Deus a abençoará muito. Quais são os 3 conselhos? Primeiro, segundo, e a terceira, que tal todos nós, não só da Ilha Comprida, mas da Ilha Curta, da Ilha Média, da Boas Novas, de Iguape, fazemos a mesma coisa nas nossas igrejas? Se fizermos, tenho certeza, como cantou o Breno, as bênçãos virão, e virão mesmo, porque o Senhor diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar neste dia da inauguração da nossa congregação batista de Ilha Comprida. Amém, meus irmãos? Amém. Guardem isto no coração, e quando os momentos de luta chegarem, mantenham-se fiéis. Quando os momentos de bênção chegarem, mantenham-se humildes. Quando os momentos de decisão chegarem, mantenham-se dependentes de Deus, e tudo vai valer a pena. Amém? Amém. Oremos, fiquemos de pé. Santo Deus e eterno Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por esta congregação, que a partir de agora oficialmente estará trabalhando em prol do teu reino, com o intuito de fundar aqui uma pujante e forte igreja batista independente, firmada nas Escrituras Sagradas, cooperante com suas co-irmãs. Ó Pai, derrama as tuas chuvas de bênçãos e ajuda cada irmão e cada irmã a amar a Jesus, amar o seu pastor e amar as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Antes de sentar, apenas para aproveitar o momento, vamos, Boas Novas, Iguape e Ilha Comprida, dizer para quem está do nosso lado: Deus te abençoe. 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 Muito bem. Deus te abençoe. Podem sentar. Aí, quando eu devolver o pastor, eu vou chamar agora o irmão Daniel Santos, que vai cantar para o Senhor, e depois os jovens também cantarão, e por último o Ari vai ler a sua poesia. Aliás, o começo dela todos conhecem, mas não é para dizer, porque depois ele dirá o começo inesquecível da poesia que fez.
Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com as nossas vozes. Gostaria que a igreja colocasse de pé. Vamos exaltar o nome do Pai, declarando a Ele: Ele é exaltado. Amém? Amém, meus amados? Vamos declarar ao Pai ainda que nós vamos dar as nossas vidas como sacrifício vivo neste lugar, para levar o Evangelho aos corações sedentos, que precisa da palavra do Senhor. Então coloquemos as nossas vidas como um sacrifício vivo. Amém? Amém. Amém.
não basta apenas declararmos ao Pai que Ele é santo. Precisamos santificar as nossas vidas para ser digno, para ter a honra do Pai de declarar que Ele é santo, santo, santo. Então vamos declarar ao Pai nesse momento: santo, santo, santo. Sua graça não tem medida, sua beleza nos encanta, e prostrados estamos diante da sua grandeza e na majestade do Altíssimo. E ao olhar ao nosso redor e no horizonte no mar, percebemos e não podemos classificar tamanho poder. Contudo, em cada olhar está a presença marcante da luz de Jesus. Como não classificar, como não glorificar aquele que carregou a cruz em nosso lugar e nos deixou este lindo paraíso para com teu Santo Espírito contemplar. Contemplem o seu esplendor, busque a sua presença, porém viva o seu infinito amor para contagiar, para suportar as dores, porém para buscar seguidores e rasgar o nosso peito de felicidade, porque a partir daí não teremos inimigos, mas sim lealdade, na volta ou na ida, aqui na Ilha Comprida.